É muito provável que você já tenha visto esse lugar aqui. Esse lugar é o Salar Uyuni. E sim, ele existe de verdade, é um lugar real e fica lá na Bolívia. Mas afinal de contas, como que esse lugar consegue meio que refletir o céu ali? Bom, para você que não sabe, o Salar Uyuni é nada mais nada menos que o maior deserto de sal que existe no mundo. E essa região possui uma superfície quase que totalmente plana. E esse fenômeno de você quase ficar vendo espelhadamente ali o céu acontece porque em épocas chuvosas a água fica parada ali e como não tem muito o que refletir, ela reflete apenas o céu. O que dá essa impressão de que na verdade você está vendo o céu meio que duplicado ou uma imagem belíssima ali. Porque sim, é muito bonito esse lugar. E obviamente em estações mais chuvosas é mais comum que esse lugar fique desse jeito, porque as pessoas gostam de estar ali, andando como se fosse no céu. Os recordes mundiais mais bizarros do Guinness Book. Em 2021, lá na Austrália, um homem chamado Neville Sharp bateu um recorde muito esquisito, o de arroto mais alto do mundo. Ele registrou cerca de 112,4 decibéis. Esquisito e nojento, mas bateu esse recorde. Um alemão chamado Joe Alexander bateu o recorde de a maior quantidade de blocos de concreto quebradas segurando um ovo em suas mãos. E ele quebrou 24 blocos de concreto enquanto segurava um ovo na sua mão sem deixar o ovo quebrar. Absurdamente esquisito. E se você gostou desse vídeo, é só deixar o like aqui abaixo para uma parte 3 e seguir a gente para ver quando sair o vídeo. Se por um acaso você caísse em um buraco negro, será que você conseguiria sair de lá? De forma muito básica, a única chance de você conseguir fugir de um buraco negro é se você não tiver passado do chamado horizonte de eventos. Caso você esteja em uma distância no buraco negro em que você consiga fugir antes de passar do horizonte de eventos em uma velocidade menor ou igual à da luz, você até tem uma chance de conseguir escapar se ainda suportar o calor ali ao redor. Mas o que é que acontece se você ultrapassar o horizonte de eventos? Primeiro, que se você ultrapassar a barreira do horizonte de eventos de um buraco negro, você vai precisar de uma velocidade acima da velocidade da luz. Por isso é considerado um lugar em que nem a luz consegue escapar. Fora que você vai ser afetado por uma gravidade muito intensa, que vai esticar o seu corpo a um ponto em que você vai sofrer com um processo de espaguetização. E se por um milagre você acabar sobrevivendo a todos esses processos, você vai ficar caindo infinitamente. E basicamente sobre as suas vistas você vai conseguir ver momentaneamente todo o universo passando diante dos seus olhos. Porém você vai ficar caindo infinitamente. Porque no fundo de um buraco negro existe algo chamado de singularidade, em que basicamente o tempo e o espaço não funcionam da maneira que a gente conhece. Então se por um acaso algum dia isso acontecesse com você, a única dica que eu te daria é apenas aprecie e aceite a maravilhosa vista do universo que você terá. Todos nós sabemos que existem diversos castelos que foram construídos ao longo da história, mas afinal de contas, qual desses castelos que existem por aí no mundo é o maior de todos? A resposta é o Castelo de Praga, que fica na República Tcheca. Ele tem mais de 70 mil metros quadrados. Esse castelo ficou pronto pela primeira vez em 880 d.C. Só que depois disso ele passou por várias reformas e meio que se tornou um castelo contínuo, que ele foi aumentando de tamanho ao longo da história. Basicamente ele começou como uma fortaleza lá no começo, que era só uma fortaleza de madeira, e ele foi melhorando essa construção ao longo dos anos, ao ponto que hoje em dia lá dentro tem museu, tem igreja e vários pontos turísticos também, e a construção dele levou cerca de 600 anos para ser concluída por completo, mas se a gente for levar em consideração, é como se ele tivesse se tornado quase um centro comercial completo. Em meados de 1828 apareceu na cidade de Nuremberg, lá na Alemanha, um jovem que não sabia andar direito, falar direito e muito menos se expressar direito. Mas ele tinha em suas mãos uma carta que contava um pouco sobre a sua história. E resumidamente essa carta dizia que ele havia sido abandonado pela sua mãe quando era bebê e deixado aos cuidados de uma outra pessoa. Porém essa pessoa que supostamente cuidou dele, deixou ele trancado em um porão a sua vida toda e basicamente o alimentava com pão e água. Mas aparentemente também existia um certo pedido nessa carta, que o colocassem na cavalaria, assim como seu suposto pai no passado. Mas como ele não sabia se comunicar e mal conseguia andar direito, eles colocaram ele sendo criado num anexo ali da prisão e cuidavam dele. Até que com o tempo ele conseguiu se desenvolver e aprender até bem rápido, e conseguiu se comunicar melhor e aprender a falar melhor, ler melhor. E o nome dele na realidade era Kaspar Hauser. E o principal guarda que cuidava dele ali na prisão acabou se apegando muito a ele e acabou adotando mesmo, fazendo com que ele tivesse um desenvolvimento educacional ainda maior e também nível de etiqueta maior. Até que um belo dia ele começou a receber a tutela de um professor. Até que um belo dia, infelizmente, ele foi apunhalado em seu peito e teve sua bolsa roubada. E infelizmente nunca descobriram quem foi esse homem desconhecido que o feriu. Só que infelizmente, alguns dias depois desse ocorrido, ele acabou falecendo. Só que até hoje ninguém conseguiu descobrir de onde aquele menino havia surgido.
E existem muitas teorias para esse enigma que dizem que na realidade ele era filho de nobres e era herdeiro de um trono. E só em 1996 e depois em 2002 que fizeram exames de DNA para saber se ele era realmente filho de alguma família real. Em um deles não deu nenhum tipo de compatibilidade, porém no segundo teste que foi feito deu um certo grau de compatibilidade ali. Então a hipótese que ele poderia ser sim da família real da época não pode ser descartada, porém até hoje não houve uma solução para o enigma de Kaspar Hauser. Alguma vez você já se perguntou como é que a gordura sai do nosso corpo quando a gente emagrece? Geralmente a primeira resposta que vem na cabeça das pessoas é que deve ser quando a gente vai ao banheiro, mas não é bem assim não. A real é que 84% da gordura que a gente perde quando emagrece sai pela nossa respiração. Mas não é de qualquer maneira também não, porque isso envolve um processo metabólico muito complexo. E de uma forma muito básica, todo esse processo metabólico vai converter essa gordura que tem no seu corpo em CO2, ou seja, dióxido de carbono. Basicamente carbono e água que vão ser expelidos pelos seus pulmões, ou seja, quando você respirar vai sair pelo seu nariz. Mas não vá achando que você vai emagrecer apenas respirando não, até porque isso seria muito fácil. Até porque esse processo só vai acontecer para valer mesmo quando uma pessoa realizar um déficit calórico. E se você gostou desse conteúdo aqui, deixa seu like aqui para fortalecer pra gente, viu? Nesse lago aqui acontece simplesmente um dos fenômenos mais absurdos do nosso planeta. E esse fenômeno é chamado de relâmpago Catatumbo, e é um fenômeno que acontece especificamente lá na Venezuela, no rio Catatumbo, mais especificamente quando ele deságua no lago Maracaibo. E esse fenômeno é causado por uma junção de vários fatores ali da região, como as montanhas que tem ali ao redor, que geram massas de nuvens de tempestades intensas, os ventos quentes e úmidos que vêm do Caribe, que se juntam com a frente fria do ar que vem dali, além da grande concentração de metano que é gerado na atmosfera ali naquela região. E isso gera tantos, mas tantos raios na região, que é considerado a capital mundial do raio. E a média de raios que caem lá é de cerca de 28 raios por minuto, durante cerca de 260 dias no ano. E em alguns momentos já teve uma média de 60 raios por minuto, é como se fosse a cada 1 segundo caindo um relâmpago. E esse fenômeno ocorre de uma forma tão absurda que é possível ser visto do país vizinho. A Colômbia, por exemplo, que é o país vizinho à Venezuela, consegue muitas vezes ver esse fenômeno acontecendo. Dá pra você ver de um país diferente um fenômeno desse. Mas e aí, você tem coragem de ir lá assistir esse fenômeno pessoalmente ou você tem medo de relâmpago? Você já se perguntou alguma vez por que os lobos ficam uivando? Para começar, a gente precisa entender que o uivado é o principal modo de comunicação entre os lobos, ao ponto deles serem capazes de diferenciar o uivado de cada lobo que está ali na alcateia, o que acaba auxiliando os mesmos em várias tarefas, como localizar membros da sua própria alcateia e também reunir o bando para caçar. E também uma forma de informar para a alcateia rival que já está ocupada aquele território que eles estão ali. E não, eles não ficam uivando para a lua como a gente vê nos filmes, isso é uma mentira. Na realidade, eles uivam muito à noite porque eles preferem caçar à noite porque as condições para eles são melhores para localizar as presas. Até porque à noite, assim como os seres humanos, muitos animais também não enxergam muito bem. Você já se perguntou alguma vez na sua vida por que é que os leões têm juba e as leoas não? De forma bem resumida, isso acontece por conta de alguns fatores genéticos e biológicos. O primeiro deles é a disformia sexual, em que basicamente os leões que têm a juba têm uma característica sexual secundária que é diferente das leoas, e isso acontece em algumas espécies entre os machos e fêmeas. Além disso, a juba também serve para os leões como forma de intimidação contra os rivais deles, além disso como forma de proteção da sua garganta em possíveis combates. Infelizmente tem uma desvantagem que quando o leão vai caçar, a juba acaba mostrando muito sua presença e ele tem dificuldade de se esconder da presa. Porém, as leoas são mais conhecidas pela caça por conta disso. Mas sim, existem alguns casos, mesmo que raros, de alguns leões que não possuem jubas e algumas leoas que possuem jubas. No caso das leoas, elas provavelmente nasceram com algumas modificações genéticas ali no hormônio delas, em que basicamente ela nasceu com mais hormônios masculinos do que deveria nascer. Mas vamos combinar também que o animal mais brabo da selva tem que ter ali a sua juba majestosa, vai? Historicamente, é muito comum que a gente sempre veja várias histórias que adaptam esse carinha aqui, um cupido do amor. E a origem dele, na verdade, é de muito tempo atrás, mais especificamente de algumas mitologias bem antigas. Mais especificamente na mitologia grega e na mitologia romana, sendo na mitologia grega a mais comum. E na mitologia grega ele nada mais é do que Eros, o deus do amor. E segundo a
mitologia grega, ele era filho de Afrodite e de Ares. Só que antes do seu nascimento, Zeus previu que ele causaria muito caos e confusão. Então ele queria que Afrodite desse cabo do seu próprio filho, mas por ser filho dela, ela o escondeu e o criou numa floresta. Com o passar do tempo ele foi crescendo e ele sempre portava ali consigo um arco e flecha. E esse arco e flecha que a gente vê adaptado por aí era muito importante, porque ele poderia disparar flechas que faziam as pessoas se amarem, mas ao mesmo tempo ele também conseguia disparar flechas que causavam repulsa nas pessoas. Então mesmo que ele pudesse causar um amor ali, ele também poderia causar uma confusão muito grande, ao ponto de já sacanear alguns deuses por aí ao longo da história. E o fato de ele causar tanta confusão é só mais um exemplo de que às vezes o amor pode ser muito bom, pode ser muito ruim, ou às vezes meio confuso.